Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Números que preocupam. Pesquisa da Embrapa Tabuleiros Costeiros revela a redução de 30% das áreas plantadas de mangabeiras em Sergipe. Investimento na qualidade. A Associação de Criadores de Ovinos e Caprinos de Itaporanga promove curso para capacitar açougueiros e marchantes para a melhoria do corte da carne e aproveitamento da carcaça dos animais. Cultura alternativa. Produtores de Simão Dias comemoram os lucros obtidos com o cultivo da erva doce. E ainda, com a falta de chuva no estado, o poço artesiano tem sido alternativa para muita gente na capital e zona rural. Mas ficar atento à qualidade da água é fundamental à saúde. Essas são as nossas manchetes de hoje que você acompanha a partir de agora no Sergipe Rural. E a gente começa falando sobre uma situação preocupante que envolve uma das frutas mais tradicionais do estado, a mangaba. De acordo com pesquisadores da Embrapa Tabuleiros Costeiros, cerca de 30% das áreas de mangabeiras plantadas em Sergipe já não existem mais. Confira os detalhes na reportagem de Patrícia Dantas e Wesley Cruz. Na estrada Caminho da Praia, é comum encontrarmos nas bancas de madeira que margeiam a pista a mangaba dividindo espaço com outras frutas comuns na região do bioma de Mata Atlântica. A fruta, pouco conhecida Sergipe afora, é bastante consumida por aqui e se tornou símbolo do estado. Mas ela está cada vez mais rara e corre o risco de acabar. A mangabeira é uma planta nativa e não há grandes registros de pomares em Sergipe. Por isso, as catadoras de mangaba têm que percorrer várias áreas e até mesmo passar por propriedades particulares para obter o fruto. E nos últimos anos, elas têm encontrado dificuldades em realizar a atividade. Antes a gente tinha acesso livre às mangabeiras, a gente catava mangaba aí, todo por aí. E hoje não, hoje a gente só tem uma mangabinha aqui e tem que comprar para revender, para vender. E antes a gente tinha acesso livre às mangabeiras. E a situação está bem difícil, tanto não tem fruto para a gente continuar vendendo, como a gente não tem como vender mais as mangabas. Os principais problemas e ameaças à prática do extrativismo da mangaba em Sergipe, apontado pelas próprias catadoras, são desmatamento e cercamento das áreas que representam mais de 80% das comunidades afetadas. Em Sergipe, existem 4 associações de catadores de mangaba. Na Barra dos Coqueiros e em Jabaratuba, no litoral norte, e em Estância e em Indiaroba, no litoral sul de Sergipe. Na verdade, Sergipe inteiro está perdendo a mangaba, né? Porque em Estância elas estão vivendo a mesma situação de Barra dos Coqueiros, Jabaratuba, Pirambu, Indiaroba, toda a região do estado de Sergipe que tem mangaba hoje, todos nós estamos sofrendo com a mesma situação. Os condomínios chegando, derrubando, queimando, outros derrubando para plantio de cana, como Jabaratuba. Então está aquela situação que a gente acaba ficando com medo. Todos nós catadores hoje sofrem com isso. De olho nisso, a Embrapa tem feito um trabalho de mapeamento das áreas de mangaba em Sergipe. Esses estudos apontam uma redução de áreas de ocorrência de mangaba em torno de 30% nos últimos 6 anos. O trabalho é realizado com as próprias catadoras, numa metodologia simples e bastante eficiente, utilizando fotos de satélites. Elas apontam os locais onde há acesso fácil ou dificuldades na extração do fruto. Em 2010, o comparativo que a gente tinha era a fala das catadoras, né? Não tinha um estudo anterior. Então elas mostravam para a gente determinada área e diziam para a gente que não existia mais, que há pouco tempo tinha, mas tinha sido substituído por cana-de-açúcar, por exemplo. Né? E agora, em 2016, a gente pôde comparar o resultado da pesquisa anterior, né, com o nosso agora. Então nós encontramos assim, uma situação alarmante. Né, das áreas que nós identificamos em 2010, né, nós temos 30% a menos. É o resultado assim, mais impactante. E essa preocupação também chegou ao poder público. Numa audiência coordenada pelo Ministério Público Federal, a Embrapa Tabuleiros Costeiros apresentou o estudo Mapa do Extrativismo da Mangaba em Sergipe, situação atual e perspectivas. O documento traz uma atualização dos estudos de monitoramento do ambiente em que está inserida a população tradicional das catadoras de mangaba, em suas áreas de ocorrência no litoral do estado. Se a gente fala no litoral norte, a gente encontra muito plantio de cana-de-açúcar em detrimento das áreas nativas de mangaba.
no sul, né, em 2010 estava havendo a expansão da carcinocultura, né? Em 2016 a carcinocultura já deu uma estabilizada e em Itapuranga, né, o que tem chegado com bastante expressão são os plantios de eucalipto e os grandes condomínios, né, resorts e os condomínios residenciais. Já em Aracaju, especialmente a grande Aracaju, vamos dizer assim, né, além desses problemas comuns ao campo, tem a questão também da violência urbana. A gente vê muito relatos de roubos, né, roubos de frutos ainda na área, né, no Santa Maria mesmo, né, que é uma área bastante conhecida por questão de violência. Algumas catadoras relatam que elas sofrem roubos ainda no campo, elas coletam ainda na área, elas coletam o balde e o balde é roubado ainda enquanto elas estão, vamos dizer assim, transportando para ser comercializado. Uma análise prévia dos resultados da pesquisa ainda não publicada indica também que o modo de vida das catadoras de mangaba em Sergipe está ameaçado e elas temem por isso. Hoje a gente diz que a mangaba é a nossa mãe, porque ela é quem traz tudo que a gente quer para dentro da nossa casa, né, para nossas famílias. Então, se acabar tudo isso, os catadores todos vão sofrer, né, porque não vai ter mais. Apesar de existirem instrumentos legais em vigência, como a Lei Estadual 288 de 2010, que reconhece todas as catadoras de mangaba de Sergipe como um grupo culturalmente diferenciado, não tem sido suficientes para deter o desmatamento das mangabeiras nativas. E o Ministério Público tem reunido personagens e estratégias para conter e modificar essa situação. Com o envolvimento do INCRA, da SPU e da Indagro, de diversos outros órgãos, sejam federais ou estaduais, mas com atuação no estado de Sergipe, nós teríamos condições de juntos cooperar para dar mais um refresco, vamos dizer assim, e possibilitar que esse movimento continue se fortalecendo e continue tendo áreas disponíveis que não venham posteriormente a ser extintas em razão de todas essas pressões que as áreas de Mata Atlântica e as áreas de plantio de mangabeiras vêm sofrendo ao longo do tempo. E o mês de março começou com um tempo abafado e chuva em áreas isoladas do estado. Mas será que vai continuar assim nos próximos dias? Confira no mapa a previsão do tempo. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol brilha forte no sábado e no domingo em todo o estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva rápida no litoral. Já na região sertaneja, o tempo segue firme, sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor diminui, com a chegada de uma massa de ar frio. A temperatura durante a semana deve variar entre 24 e 36 graus. No município de Pirambu, a temperatura deve chegar aos 34 graus, 35 em General Mainar e 32 graus em Riachão do Dantas. A seguir, a gente destaca o curso promovido por criadores de caprinos e ovinos para qualificar marchantes e açougueiros para melhor aproveitamento da carne. E ainda, nossos repórteres foram ao sul de Sergipe para conhecer a produção da erva doce cultivada num povoado de Simão Dias. O Sergipe Rural vai a um rápido intervalo e volta já. A Associação de Criadores de Ovinos e Caprinos do município de Itaporanga da Ajuda promoveu um curso para qualificar marchantes e açougueiros da região. A ideia do curso foi preparar os profissionais para garantir a melhoria do corte da carne e o aproveitamento da carcaça. Veja. A ovinocultura, com o objetivo de produzir carne, é hoje uma das alternativas do setor pecuário que tem mostrado grande desenvolvimento. De fácil manejo, a criação de ovinos não implica grandes investimentos e pode ser iniciada em uma pequena área. No entanto, a produção e a comercialização da carne ainda não se encontram organizadas por causa da baixa oferta e porque a maioria dos produtores não está ciente da necessidade de produzir carne de boa qualidade e aparência. Pensando nisso, a Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos de Itaporanga da Ajuda organizou um curso voltado para marchantes e açougueiros para a melhoria do corte e melhor aproveitamento da carcaça desses animais. Eles vão ter condições de oferecer uma mercadoria bem melhor, né? Com um visual melhor,
com uns cortes diferenciados e isso vai atrair muito o consumo. A apresentação dos cortes de carne ovina e divulgação de seu uso constitui uma alternativa viável capaz de estabelecer e incrementar o hábito do consumo, estimulando o crescimento de toda a cadeia produtiva. É a gente aumentar a produção local e incentivar o consumo. Por essa razão que a gente trouxe esse corte aqui para a cidade de Itapuranga para juntar as duas linhas de produção. Duas linhas, a produção e comercialização. O veterinário da Indagro também acredita que a valorização da carcaça deve ser feita por meio de sua separação em cortes. A aparência do produto ofertado deve ser sempre lembrada pelo produtor como determinante para o sucesso da comercialização. O importante é que o produtor saiba que existe treinamentos para que ele saiba trabalhar com as carnes especiais, ou seja, com a melhor apresentação da sua carne, consequentemente trazendo maior valor agregado à sua produção. Ou seja, sabendo que existe mercado para essas carnes nobres. E olha, tem gente de olho nesse mercado. A gente que trabalha no ramo do supermercado temos interesse em trazer um novo produto para o nosso consumidor. Por ser uma carne mais saudável, eu acredito que no futuro, não tão longe, no futuro próximo, ela deve estar bem no mercado. O mercado de carnes no estado tem sido abastecido em grande parte pelo abate de animais como cabras e bodes ao final da vida reprodutiva ou com problemas físicos que comprometam a reprodução. São animais de raças leiteiras com carcaças de baixa qualidade. Segundo o instrutor do curso, é preciso que haja uma preocupação com a idade do animal. Quanto mais novo, melhor a carne. Você pega aí um cordeiro até 5 meses, a gordura dele é diferenciada, né? É uma gordura branca, porque é um animal que ele tem muita proteína, é um crescimento proteico sobre ele. E isso dá uma qualidade na carne, de ser uma carne magra, mesmo tendo uma gordura, que é diferente de um animal adulto. Então esse que é o grande privilégio da carne do cabrito e cordeiro. Cabrito e cordeiro, e não bode e carneiro. É isso que a gente tenta explicar. Os cortes realizados na carcaça devem contemplar alguns aspectos, como a composição física do produto, as quantidades relativas de músculo, gordura e osso e a versatilidade dos cortes para a facilidade do uso pelo consumidor final. O machante ele até aproveita, mas porque ele é vendedor. Mas para o dono de casa isso é complicado, ele leva muito osso, ele leva ossos que não tem como você processar, então termina essa quantidade de osso no corte, ela tendo uma representação muito grande, às vezes até representando 50% do peso que ele está levando. Então esse é o principal público que a gente quer alcançar. E ao mesmo tempo é importante que o consumidor também ele conheça isso, porque ele passa a conhecer a carne. Ele passa a conhecer todo o processo, né? A gente tem feito algumas oficinas direcionadas à gastronomia e as pessoas têm ficado maravilhadas quando elas verem a qualidade da carne. E eles consumindo, ele diz, cara, eu não sabia que carne de cordeiro e carne de cabrito era tão maravilhoso. Pescoço, paleta, costelas, lombo e pernios são esses os principais cortes. E aqui no curso tem açougueiro que já está de olho na possibilidade de fabricar subprodutos já bem conhecidos em outros estados. E ele não é o único por aqui. Eu acho muito interessante aquela parte de fazer a linguiça do carneiro, que tem uns amigos que exploram em Rio Grande do Norte. Então eu acho muito interessante explorar essa parte aqui que nós não temos ainda. Olha, e você que acompanha o nosso programa e tem alguma sugestão interessante, envie então a dica aqui pra gente. É só entrar em contato através do WhatsApp do Sergipe Rural. Anote o número aí, 99894-6691. Participe! E esta semana, a sugestão é do técnico agrícola Haroldo Santana. Ele pediu que nossa equipe fosse conhecer a produção de erva doce cultivada por agricultores do povoado Paracatu, em Simão Dias. E olha, a turma por lá está bem animada com os resultados obtidos, viu? Nem só de milho vive o município de Simão Dias, a 115 quilômetros de Aracaju. Muitos agricultores familiares têm tirado parte do sustento com a erva doce. O cultivo da planta é realizado há 40 anos e cerca de 70 famílias de pequenos agricultores estão envolvidas na produção. Produção essa que chega a 134 toneladas, segundo o IBGE, numa área de cerca de 42 hectares. A plantação dá gosto de se ver. O cheiro também agrada. A planta é originária da Ásia e tem uso medicinal, cosmético e culinário.
Para a venda, os produtores fazem esses pequenos molhos, verdadeiros buquês que são vendidos a atravessadores que pagam cerca de R$ 150 por 100 molhos como esses. Faz saboneta, faz shampoo, faz tudo lá, perfume. A produção de erva doce representa uma importante estratégia para a sustentabilidade das famílias do povoado Paracatu, porque além de adaptada à região, permite o cultivo consorciado com feijão e a obtenção de renda em períodos do ano em que não há outros produtos da lavoura para comercialização. Sempre na nossa região chove no mês, começa a chover março, abril, aí dá continuidade, né? Junho. E aí por diante, até setembro chove na nossa região. E a erva doce, quanto mais chove, é uma planta que tem uma duração de 2, 3 anos, até 5 anos ela dura uma planta de erva doce. Quando chega nesse período de maio, a gente corta ela, aí ela rebrota de novo e ela vai produzir com 5, 6 meses de novo, ela dá outra safra. Quando chega no próximo ano de novo, às vezes você corta, se ela não morreu, você corta ela de novo e ela, com mais 5, 6 meses, ela vai dar outra produção. O clima seco não compromete a planta, que pode chegar a 2 metros de altura. Com a produção em constante crescimento e com o destino certo, a ideia é fazer a melhoria do cultivo para melhorar o rendimento das famílias da região. Uma produção que vem a cada dia que passa, a cada ano crescendo, né? E eu acho que a gente tem que lutar muito, eu como secretário da Agricultura agora, para a gente dar um incentivo, porque eu tenho certeza que vai beneficiar muitas famílias aqui dessa localidade. Não tem quantidade que seja produzido, seja colhido, que tenha dificuldade de vender. Eles sempre têm a venda garantida e tanto Salvador como Recife está procurando muito erva doce nessa região. Em instantes, em tempos de estiagem, os poços artesianos têm sido alternativa para muita gente, mas é bom ficar atento à qualidade da água. A gente traz todos os detalhes depois do intervalo. Sergipe Rural volta já. E agora uma dica para você, produtor de milho. A Embrapa desenvolveu um aplicativo para orientar o homem do campo no acompanhamento da lavoura. Ficou curioso? Então confira o vídeo que a Embrapa preparou. Você está pronto para uma nova solução tecnológica no campo? Já pensou em um aplicativo capaz de acompanhar a planta de milho durante todo o seu ciclo, desde os seus estádios vegetativos até os reprodutivos, e ainda apontar estratégias inteligentes de manejo? A Embrapa apresenta o Doutor Milho, uma ferramenta capaz de orientar o acompanhamento da sua lavoura e contribuir com maior produtividade e renda para suas lavouras a partir de sugestões simples e valiosas acerca das melhores práticas agronômicas. Para cada estágio fenológico, saiba reconhecer os sinais da planta para um manejo eficiente. É fundamental identificar o estágio correto da planta para conhecer as melhores práticas agronômicas. O foco do Doutor Milho é a simplicidade. Pensamos nas necessidades de quem está no campo. Por isso, o aplicativo é offline. Você não precisa de internet para utilizá-lo depois de baixar. A referência a ser seguida é a data de emergência das plantas. São apenas 4 passos para utilizá-lo. Primeiro, você deve cadastrar o seu talhão. Informe o nome e a data de emergência. Em seguida, verifique o estágio da planta. Na sequência, confirme o estágio da planta e tenha acesso às informações de manejo. O aplicativo Doutor Milho está disponível para os sistemas Android e iOS. E a gente volta a falar sobre a estiagem em Sergipe. E desta vez a gente destaca a alternativa de muita gente na capital e no interior do estado para suprir a falta d'água: a escavação de poços artesianos. Mas a gente faz um alerta: é fundamental ficar atento à qualidade d'água. Na zona rural já estamos cansados de acompanhar o sofrimento de plantas, animais e até de pessoas por causa da falta de água, resultado da estiagem prolongada. Mas para garantir que a água é saudável e adequada ao consumo, é necessário fazer análise da potabilidade da água.
O Laboratório de Água do Instituto Tecnológico de Pesquisas do Estado de Sergipe, o ITPS, registrou um crescimento na demanda dos últimos meses, principalmente por problemas de fornecimento de água e, consequentemente, do aumento do número de poços artesianos na capital e no interior de Sergipe. Preciso saber se essa água é uma água que está em condições de se banhar, está em condições de o gado beber, etc. Aqueles que já têm poço artesiano ou qualquer outro tipo de armazenamento de água na propriedade e desejam analisar a qualidade da água, devem se dirigir ao serviço de atendimento ao cliente do ITPS em Aracaju. Para cada caso é um caso, né? No dele especificamente ele quer saber a salinidade, né? Mas existem outras análises, por exemplo, para irrigação, né, e para potabilidade, existem inúmeras análises. O caso dele foi mais simples e direto, ele já veio e disse o que é que ele queria, né? Ele quer saber a salinidade e pronto. Se fosse, eu pensei até que fosse irrigação, né? A análise de irrigação também pega essa parte do sal. E a gente aqui diz o recipiente, que a gente fornece esses recipientes e orienta quando não sabe realmente o que quer, né? O consumidor deve solicitar uma proposta de serviços, que constará o valor da análise e também as orientações de coleta, preservação das amostras e a forma de entrega. A parte microbiológica é que tem mais cuidado, né? A coleta, se for um poço, que tiver a bomba, já temos até aqui as instruções que a gente fornece a ele, e ele leu, a gente orienta mesmo, no caso de ligar a bomba algum tempo, lavar as mãos, né, asepsia, né? E a parte fisicoquímica também fornece aqui, mas coleta depois, né? Primeiro a microbiológica e essa aqui posteriormente, né? Que já vem tudo explicadinho aqui, ele pode notar. E também o tempo para trazer a amostra, coletar e trazer o mais rápido possível, né? Principalmente a microbiológica. Os ensaios realizados no laboratório vão indicar se a água é segura e se sua ingestão traz algum risco à saúde. Na análise de potabilidade, são realizados testes para saber se a água é de confiança e está isenta de micro-organismos ou substâncias químicas que podem ser prejudiciais à saúde. A avaliação segue padrões definidos pelo Ministério da Saúde através da Portaria 2914 de 2011. Hoje a gente tem, por exemplo, um cromatógrafo de íons que nos fornece simultaneamente, em 30, 40 minutos de análise, uma análise completa de minerais de cátions e ânions da amostra. Ou seja, quanto de cloreto, quanto de sódio, isso nos dá a salinidade da água, se ela é salina, se ela é salobra, se ela é doce. A análise de flúor, que é muito importante para a dentição humana, e o Ministério da Saúde tem esse olhar, então o flúor, o cálcio, o magnésio, o potássio, o nitrato, o nitrito, a amônia em termos de contaminação da água ou não. Isso a gente faz em forma simultânea, no cromatógrafo de íons, por exemplo, rapidamente. No teste de potabilidade, a água passa por análises fisicoquímicas e microbiológicas que permitem a observação de bactérias que possam causar doenças, assim como os níveis de salinidade e acidez, além das características visuais da água, pois ela deve ser incolor, sem cor, inodora, sem cheiro e insípida, que é sem sabor. E é importante que esses testes sejam feitos periodicamente. Você não consegue beber uma água, por exemplo, que tem uma cor forte, que tem um sabor forte. Então, o primeiro olhar é esse. Passou nesse teste, então a gente vai para a parte microbiológica, saber se essa amostra tem bactéria ou não. A Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária nos diz que não pode ter bactéria, é ausência. Não é uma, nem duas, nem três, é ausência. Então, o teste da bacteriológica é muito importante. E, num terceiro momento, a parte inorgânica. Análises fáceis, né, e rápidas, que nos dá a resposta rapidamente para a gente dar ao cliente. E uma dica para quem tem poço artesiano na propriedade e deseja fazer análise da água, deve entrar em contato aí com o ITPS por meio dos telefones 3179-8087 ou 3179-8081. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@apnp.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número aí, 99894-6691. Obrigado por sua companhia. Tchau.